O Valência está interessado em Pablo Torre. O contrato dele termina em 2026, então ele teria que renovar antes de ser emprestado. O Valência, assim como com outros jogadores do Barça, como Héctor Ford ou Joan Garcia, está aguardando que o time culé tome decisões. O Barça poderia vendê-lo com uma cláusula de recompra? Me pareceria bom, me pareceria muito bom, de verdade. Me pareceria muito bom que o Barça, quando sair, o que é que sai? Eu acho que vai sair, Pablo Torre. Há 3 ou 4 jogadores que vão sair quase certo nesta temporada, que são Ansu Fati para o Mônaco. Ter Stegen também tem grandes chances de sair. Já contamos isso agora mesmo. Pau, Victor, Pablo Torre e Christensen, esses 5, e Iñaki Peña também. 6, esses 6 jogadores têm muitas chances de sair. E eu acho que se o Barça mantiver uma opção de recompra com grande parte desses jogadores, evidentemente com Ter Stegen. Não me refiro aos jovens, pois seria muito interessante, porque nunca se sabe o que pode acontecer no futebol, nunca se sabe mesmo. Pablo Torre é um jogador realmente maravilhoso. Na primeira divisão, eu acho que, exceto no Atlético de Madrid e no Real Madrid, ele poderia ser titular em qualquer equipe. Em qualquer equipe. Essa é a minha opinião. Acho que Pablo Torre tem qualidade, é um jogador de destaque, tem uma qualidade enorme. E me parece, repito, em qualquer clube da primeira divisão, exceto no Madrid e no Atlético de Madrid, que no Atlético, inclusive, também poderia jogar, nos demais seria titular em todos. Então, o Valência pode ser um bom time para Pablo Torre? Pode ser, na verdade. Pode ser porque é um jogador que tem, como eu disse, um grande chute, uma qualidade enorme. E no Clube Che, ele poderia brilhar muito, ou seja, poderia jogar muito bem lá. Pablo Torre no Valência, assim como pode ser o Valência, pode ser o Villarreal, pode ser um Betis, um Sevilla que também está em reconstrução. Ou seja, jogador de muitos quilates. Na verdade, vendo que o Barça praticamente não vai ter oportunidade de jogar, por quê? Porque está Dani Olmo, está Fermín, está Gavi. Se vier um ponta ou vier mais alguém, ele não tem espaço. Onde você vai colocá-lo? Tem o Pedri, ele praticamente não tem espaço. Há 3 a 4 jogadores à frente dele. Então eu acho que, com a idade que ele tem, é um jogador que precisa ter minutos. Precisa ter muitos minutos e jogar na primeira divisão. Portanto, acho que essa operação para o Barça e para o jogador seria maravilhosa. Seria maravilhosa, muito boa. Uma operação excelente seria essa para Pablo Torre e para o Barça, porque ele precisa jogar. Repito, o contrato dele termina no ano que vem, em 30 de junho de 2026, por isso acho que este ano, nesta próxima temporada, que vai começar no mês de agosto. Já. Por sinal, temos a data de início da temporada, que será na semana do dia 15 de agosto, especificamente na sexta-feira, 15 de agosto. Já vai ter algum jogo? A partida inaugural da temporada vai começar a Liga, e Pablo Torre tem que estar em algum clube. E bom, já que o Barça não vai garantir minutos para ele, bom, eu vejo bem essa operação. E que Pablito Torre jogue em qualquer outro, porque, repito, ele merece, é internacional, com a Espanha, sub-21 também tendo moral. Inclusive é ele quem joga, cobra todas as bolas paradas, pois tem uma qualidade impressionante. E se não estivessem Pedri, Gabi e companhia, talvez ele jogaria no Barça, mas não tem espaço e eu acho que ele não se adaptou. Ele recebeu muitas oportunidades, mas não consegue avançar, também devido à concorrência que enfrenta, o que é normal. E eu acho que em um Valência, em um Betis, em um, não sei, Villarreal, em uma Real Sociedade, até mesmo Pablo Torres seria titular absoluto. Desde que, por exemplo, quero dizer, bom, por exemplo, não é a palavra, desde que ele trabalhe, se dedique em campo e dê tudo o que o treinador pedir. Isso está claríssimo, pois ninguém ganhará a titularidade apenas pela boa aparência. Por melhor que você seja, com muita técnica e um talento incrível nessa perna direita, ainda pode melhorar. Mas se você não competir, treinar bem, então não vai jogar. E aí acho que o Barça faz bem vendendo ou emprestando, mas incluindo uma opção de recompra. Acho que é uma boa jogada do Barça e do Deco. E vamos ver o que acontece com esse assunto. Pablo Torres. Deixem sua opinião nos comentários e curtam o vídeo. Esse é o assunto Pablo Torres, minha opinião. Com essa última notícia dos colegas do El Desmarque, são eles que trazem essa informação de que o Valência está... Fique atento ao que acontecer com o jogador cântabro Pablo Torre. E a família? Também precisamos falar sobre Andrés Christensen. Já comentei isso no programa matinal na Twitch.
que Fabrício Romano, no programa que ele tem com a DAZN, um programa em que analisam o mercado de transferências, falou isso abertamente. Isso me surpreendeu, porque quando a temporada acabou, faz pouco tempo, 15 ou 20 dias, Andreas Christensen voltou da lesão após momentos difíceis este ano. Os minutos dele no fim da temporada agradaram a nós, torcedores do Barça. Dissemos, caramba, ele terminou até melhor que Araújo. E parecia que ele tinha contrato em vigor que ia ficar no Barça. Mas, senhoras e senhores, a surpresa é a seguinte. O gênio do mercado de transferências, Fabrício Romano, falou abertamente que, assim como Ansu Fati, assim como alguns outros que já comentamos anteriormente, que podem sair do Barça, Andreas Christensen também está nessa lista de possíveis saídas. E há ofertas por ele. Ele diz que tudo vai depender das propostas que chegarem, mas que ele é um dos que pode deixar o time. Eu te prometo que na minha tier list que fiz há bem pouco tempo, eu não contava com o Christensen fora. Ou seja, eu contava que o Christensen fosse ficar no time. Porque você tem o QRC, o Íñigo Martínez e o Araújo. Ou seja, você vai ficar com 3 zagueiros e o Christensen vai embora. Então eu pensava, o Christensen fica e aí já são 4. Temos um substituto para cada zagueiro, ou seja, 2 por posição. Além de Eric Garcia, que também pode atuar como lateral direito, zagueiro ou até mesmo volante. Mas a verdade é que, vendo que ele ficou lesionado por muitos meses e que voltou em um bom nível e se sentiu confortável, eu o vi bem. No esquema tático de Hansi Flick, eu achava que ele ia ficar. Mas vendo que Fabrício o coloca no mercado, então evidentemente eu acho que ele vai estar mais fora do que dentro. E vamos ver o que acontece com a saída dele. Se será por rescisão do contrato, porque ele veio de graça, ou se finalmente Chris vai embora e deixa dinheiro nos cofres. Evidentemente, o Barça vai economizar o salário dele, então ganhamos fair play. Mas me surpreendeu, confesso, me surpreendeu que o caso Christensen ainda esteja em aberto, porque eu contava com ele. Tanto eu quanto muitos culés. Acho que contamos com ele. E vamos ver o que acontece, porque lá da Arábia, eles estão assim, batendo na porta. E estão colocando muito dinheiro na mesa. Então, atenção, porque Christensen tem muitas chances de sair do Futebol Clube Barcelona. Outro assunto em aberto, que vamos ver o que acontece. Compartilhe sua opinião sobre Christensen nos comentários. Você ficaria com ele ou acha que ele deve sair? Vamos ver se ele sai, não vai acontecer nada, obviamente o mundo não vai acabar, mas, repito, me surpreendeu. Segundo Fabrício Romano, é um assunto interessante, não? Para finalizar o tópico de saídas, vou comentar rapidamente sobre o caso do Ansu Fati, pois não há muito mais a ser dito. E é que o atacante do Barça, da La Masia, já tem praticamente tudo acertado, já? Com o Mônaco. Já contamos isso há algumas semanas. Jorge Mendes e o Mônaco junto com o Barça, eles estão negociando os detalhes importantes, nada menos que isso. Quem pagará integralmente o salário do Ansu Fati? Ou seja, o Mônaco não pode assumir a totalidade do salário do Ansu e o Barça também não quer pagar. Então, aí está a questão. Por isso ainda não foi fechado o assunto do Ansu Fati, mas tudo indica que nas próximas semanas o Ansu chegará ao Mônaco. Aguardemos os detalhes do contrato. Comente sua opinião sobre o Ansu Fati e resuma este vídeo abaixo. Christensen, Pablo Torre e Ansu Fati, 3 jogadores que estão prestes a sair do Barça. Barça ontem, hoje e sempre.